Era uma noite chuvosa e solitária. As gotas pesadas de chuva tamborilavam incessantemente sobre o para-brisa, e a estrada se estendia, úmida e escura, por entre as colinas sinuosas de Minas Gerais. Eu estava dirigindo sozinho, tentando manter o foco enquanto o cansaço ameaçava me vencer a cada curva. Meus faróis cortavam o breu da estrada, iluminando apenas alguns metros à frente antes de serem engolidos novamente pela escuridão. Minhas mãos estavam firmes no volante, e o som do limpador de para-brisa era a única coisa que me mantinha alerta, em um ritmo quase hipnótico. O rádio chiava, com um sinal fraco que ia e vinha, interrompido pelo som de trovões distantes que anunciavam uma tempestade ainda mais intensa. A sensação de isolamento era palpável. Não havia outros carros na estrada, apenas eu e a noite impenetrável ao redor. De repente, avistei algo estranho à frente. Um veículo parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. Um homem estava ao lado do carro acenando com uma expressão ansiosa. Instintivamente, reduzi a velocidade e fiquei alerta. Poderia ser alguém precisando de ajuda, mas algo me dizia para ter cautela. Em poucos segundos teria que decidir, parar e ajudar ou seguir em frente, deixando aquela cena para trás. Enquanto o carro diminuía a velocidade, observei mais de perto o homem parado na beira da estrada. Ele era alto, com uma jaqueta escura ensopada pela chuva, e parecia bastante agitado. A expressão no rosto dele era difícil de ler à distância, mas a maneira como ele acenava me passou um sentimento de urgência. Olhei ao redor. A paisagem era desoladora, com a floresta densa cobrindo as margens da estrada e tornando tudo mais sombrio. As montanhas ao fundo criavam uma moldura imponente e claustrofóbica, aumentando a sensação de isolamento. Em Minas Gerais, era comum encontrar estradas solitárias como essa, onde qualquer movimento ou ruído se destacava no meio do silêncio da natureza. Pensei em como a minha decisão poderia afetar aquela noite. No fundo, a estrada escura e a chuva incessante evocavam uma sensação de perigo iminente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em minha consciência que me incomodava. Em um impulso, decidi parar o carro, mas deixei o motor ligado, caso precisasse sair rapidamente. Assim que abaixei o vidro, pude ver o rosto do homem com mais clareza. Ele parecia aliviado por eu ter parado, mas seus olhos revelavam um misto de tensão e desespero. Ele se aproximou rapidamente e eu me preparei para o que ele poderia dizer. O homem se aproximou mais do carro, seus passos apressados e determinados. Ele parou ao lado da janela, ainda aberta, e se inclinou ligeiramente, falando em um tom urgente. "Por favor, me ajuda. Meu carro quebrou logo ali atrás e... preciso de ajuda para sair daqui. É perigoso ficar parado nessa estrada, principalmente à noite." Aquela última frase me deixou alerta. Por que ele estava tão desesperado para sair dali? A escuridão ao redor parecia ganhar vida, e a chuva que continuava a cair aumentava a tensão no ar. Apesar do pedido de ajuda, senti um frio na espinha. Mas a urgência na voz dele parecia real, e eu hesitei entre confiar ou seguir meu instinto de cautela. "Você pode me dar uma carona até o próximo posto? Não é muito longe daqui." Ele continuou, percebendo a minha hesitação. Olhei ao redor, tentando calcular as chances de encontrar alguém mais por perto, mas a estrada estava completamente deserta. Por um momento, pensei em simplesmente acelerar e deixá-lo para trás. No entanto, minha consciência pesou mais uma vez. "Entre!" respondi finalmente com a voz firme, tentando esconder minha apreensão. Ele entrou no carro. Assim que fechou a porta, senti o ar dentro do carro se tornar ainda mais tenso. Ele me agradeceu, mas sua expressão ainda parecia perturbada. Começamos a dirigir em direção ao próximo posto, mas o silêncio que se seguiu era pesado. Eu tentava me concentrar na estrada, mas não conseguia deixar de lançar olhares rápidos para ele, tentando entender se havia algo que eu deveria temer. Enquanto isso, ele olhava para a estrada, mas seus dedos tamborilavam no joelho, como se estivesse nervoso. A chuva pesada e a escuridão tornavam a estrada quase intransponível. Conforme seguimos pela estrada, um sentimento estranho começou a crescer em mim. O homem ao meu lado parecia inquieto,
e seu silêncio apenas intensificava a sensação de que algo estava errado. Resolvi puxar assunto para aliviar o clima. Então, seu carro quebrou mais cedo? Onde exatamente? Perguntei, tentando soar casual. Ele hesitou por um momento antes de responder, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Sim, foi um pouco depois daquela curva. Só escutei um barulho estranho e o carro parou de funcionar. Sua explicação soava plausível, mas algo na forma como ele falou me deixou desconfiado. O silêncio voltou a se instalar, pesado e incômodo. A chuva castigava o carro, tornando o ambiente ainda mais opressivo. Comecei a me questionar se tinha feito a escolha certa ao deixá-lo entrar. Cada quilômetro percorrido parecia aumentar minha ansiedade. Em um dado momento, percebi que ele começou a mexer no bolso do casaco de forma nervosa. Meu coração disparou. O que ele estava procurando? Tentei manter a calma, mas minha mente já corria com pensamentos de possíveis cenários. Precisa de alguma coisa? Perguntei, tentando soar despreocupado, mas sentindo minha voz sair um pouco trêmula. Ele me olhou rapidamente e respondeu: Não, nada. Apenas, só estou tentando ver as horas. Aquilo parecia uma desculpa esfarrapada. Meu estômago revirou de ansiedade e minhas mãos começaram a suar no volante. Algo definitivamente não estava certo, mas eu não sabia como agir. A estrada parecia se estender indefinidamente à nossa frente e o posto de gasolina, que eu esperava encontrar logo, parecia cada vez mais distante. A cada curva, eu me perguntava se estava realmente indo para algum lugar seguro ou se estava dirigindo em direção a algo muito pior. Comecei a pensar em uma rota de fuga, caso precisasse me defender. O que eu faria se ele tentasse algo? Você não costuma dar caronas, não é? Ele disse, tentando quebrar o silêncio. Sua voz, agora mais suave, soava estranhamente reconfortante, mas não conseguia me livrar da sensação de que estava em uma armadilha. Não realmente, respondi, mantendo o olhar na estrada. Normalmente prefiro ficar sozinho. A resposta foi automática, uma tentativa de reafirmar minha independência e, ao mesmo tempo, um aviso para ele. O silêncio se instalou novamente, mas agora havia uma mudança sutil no ar. O homem começou a olhar para fora da janela e vi suas mãos se apertando com força. Você acha que a chuva vai parar? Ele mudou de assunto, mas havia um tremor em sua voz que sugeria outra coisa. Talvez, respondi, não querendo dar muita atenção ao seu comentário. O peso de suas palavras parecia ecoar mais do que eu queria. Ele estava mais inquieto do que antes, e isso me deixou em alerta. A cada curva, eu me perguntava se ele estava realmente aqui apenas para pedir ajuda. De repente, algo na estrada chamou minha atenção. Um movimento à esquerda. Um grupo de pessoas encharcadas pela chuva estavam aglomeradas ao lado de um carro. Um calafrio percorreu minha espinha, e meu instinto de preservação gritou para eu continuar em frente, mas a voz do homem ao meu lado cortou a tensão. Você vai parar? Perguntou ele, a ansiedade transparecendo. Eles podem precisar de ajuda também. Eu hesitei. O que ele queria realmente? Uma parte de mim queria ajudar aquelas pessoas, mas outra parte temia que ele estivesse jogando um jogo perigoso. Enquanto meus olhos se fixavam na cena, o homem se inclinou mais perto e a tensão cresceu entre nós. Por favor, só dê uma olhada. Ele insistiu, quase implorando. Se você parar, posso me sentir mais seguro. Sua voz agora soava quase descontrolada. A forma como ele falou parecia sugerir que sua segurança dependia não apenas da carona. O que eu deveria fazer? Parar e ajudar mais uma vez mesmo com esse cenário estranho? Ou seguir em frente, ignorando a urgência dele? O medo e a dúvida se entrelaçavam em meu interior. Pensei em lhe dizer que eu tinha coisas mais importantes a fazer do que parar para ajudar todo e qualquer estranhos que precisassem. Mas fiquei com essa observação para mim. As luzes do posto de gasolina estavam agora visíveis ao longe. Um brilho tênue que se destacava contra a escuridão da noite. A promessa de segurança se aproximava, mas meu estômago se revirava ao observar o grupo à beira da estrada. Havia um homem e duas mulheres, todos parecendo visivelmente encharcados e preocupados. A chuva pesada continuava a cair.
Mas o que mais me intrigava era a razão pela qual eles não estavam simplesmente caminhando ou empurrando o carro. O posto estava a apenas 1 ou 2 quilômetros. Por que permanecer ali, expostos à tempestade e à escuridão? Você precisa parar, insistiu o homem ao meu lado, sua voz cortando o silêncio carregado de tensão. Eles parecem estar em apuros. E se algo de ruim estiver acontecendo com eles? Senti um frio na espinha. E a urgência em sua voz me fez questionar se eu estava apenas me enganando ao pensar que poderia ignorá-los. Por que não haviam tentado andar até o posto? Algo não se encaixava. Uma parte de mim queria acreditar que eles precisavam de ajuda, mas outra parte, mais cínica, me alertava para o perigo iminente. É arriscado, e não posso simplesmente parar sem entender a situação, respondi, tentando manter a calma, embora a adrenalina começasse a fluir em meu corpo. O homem ao meu lado olhou para mim com desconfiança, seus dedos tamborilando de forma nervosa no joelho. Se você não parar e eles precisarem de ajuda, será que você conseguiria viver com isso? Sua pergunta era um golpe direto na minha consciência, desafiando a lógica que tentava me proteger. Ainda assim, fiquei na dúvida que se a minha resposta fosse negativa, será que ele utilizaria de outros meios para me fazer parar? O silêncio se instalou novamente, pesado e opressivo. O grupo à beira da estrada parecia se aproximar, suas silhuetas tornando-se mais nítidas sob as luzes dos faróis. Eu podia ver a preocupação estampada em seus rostos. Como eles estavam tão desesperados? O homem à minha esquerda observava atentamente e eu percebia que ele estava se preparando para agir. Mas para qual lado? Com um profundo suspiro, decidi que precisava agir. Está bem, vou parar. Mas você fica aqui e se algo parecer errado, não hesite em sair. Ele não respondeu, mas sua expressão era uma mistura de alívio e expectativa. O peso da responsabilidade me consumia enquanto desacelerava, dirigindo em direção ao grupo. A tensão crescia e a pergunta persistia em minha mente. Por que estavam ali e o que realmente estava em jogo? Assim que parei, as 3 figuras se aproximaram rapidamente, deixando-me em dúvida se tinha tomado a decisão certa. O pressentimento de que algo estava muito errado se instalava em meu peito. Assim que o carro parou, o grupo se aproximou rapidamente e meu coração disparou. O homem que eu havia pegado carona olhou para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e esperança. Por favor, precisamos de ajuda. O carro quebrou e não conseguimos fazê-lo funcionar novamente, disse o homem do grupo, que parecia estar no comando. Ele estava encharcado e sua voz tremia não só pelo frio, mas pela urgência da situação. Seu nervosismo me deixou mais tranquilo, pois imaginei que ou ele seria um ótimo ator, ou realmente estava precisando de ajuda. Me tranquilizei ao pensar que poderia ter julgado mal ao pensar que fosse uma emboscada ou algo do tipo. Olhei para as mulheres, que pareciam nervosas e inquietas, e minha desconfiança começou a se dissipar. Claro, o que vocês precisam? Perguntei, tentando esconder a apreensão em minha voz. O homem ao meu lado não dizia nada, mas seu olhar preocupado me lembrava que eu precisava manter a cautela. Nos ajude a empurrar o carro até o posto, disse uma das mulheres, com o rosto marcado pela preocupação. Não podemos ficar aqui, tem algo estranho nessa estrada. As palavras dela ressoaram em minha mente. Por que de fato estavam ali? Se o posto estava tão perto, por que não tinham se movido antes? Um calafrio percorreu minha espinha, enquanto olhava para o homem que estava no carro comigo. Ele também parecia se questionar. Vamos, não temos muito tempo. O homem mais velho insistiu, já começando a andar em direção ao seu carro. Olhei para o homem ao meu lado, que parecia hesitante, mas em sua expressão havia uma determinação crescente. Sem mais pensar, saí do carro e fui até o grupo. A chuva escorria pelo meu rosto, mas a adrenalina me fazia sentir vivo. Comecei a empurrar o carro com eles enquanto a tensão aumentava. A estrada estava escorregadia e logo percebi que o carro não era o único obstáculo. À medida que empurrávamos, sentia os olhares do grupo em mim. A inquietação do homem ao meu lado crescia e eu não conseguia evitar a sensação de que estávamos sendo observados. O carro se movia lentamente
E a cada metro percorrido, uma parte de mim se perguntava se realmente deveria ter parado. Rápido, rápido! O homem gritou, sua voz carregando um pânico sutil. O grupo começou a se apressar, mas algo me deixou inquieto. Por que ele estava tão nervoso? O carro finalmente começou a rolar, mas a sensação de que algo estava errado aumentava a cada segundo. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim, e eu sabia que precisava estar preparado para o que viesse a seguir. Conforme seguíamos pela estrada, a imagem do posto de gasolina finalmente parecia mais clara, iluminada pelas fracas luzes que se destacavam na escuridão. A esperança cresceu dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, um mau pressentimento. Era uma distância que eles poderiam percorrer a pé, mesmo na chuva. Algo não se encaixava. O homem ao meu lado parecia perceber meu silêncio e, com um olhar furtivo, murmurou: "Estamos quase lá." Sua voz soava nervosa e a maneira como apertava a mão no joelho denunciava a ansiedade crescente. Não consegui evitar um tremor de incerteza. Por que estava tão apreensivo? Pude sentir meu coração acelerar quando a visão do posto se tornava cada vez mais perto. O que antes parecia um abrigo seguro, agora parecia um labirinto de perguntas sem resposta. O impulso de parar e deixar o homem e as mulheres seguirem sozinhos crescia, mas a mera ideia de vê-los abandonados à própria sorte na estrada sombria era perturbadora. "Acho que poderíamos ter andado até aqui", eu disse, tentando manter a voz firme, mas o tom saiu mais questionador do que eu pretendia. "Por que você não fez isso?" Ele hesitou, e nesse instante, as luzes do posto piscavam como se estivessem respondendo a ele. Não era seguro", disse ele, com a expressão tensa. "Havia coisas naquela estrada, melhor não arriscar." "Coisas?", indaguei, um fio de incredulidade em minha voz. Agora eu estava realmente intrigado. As palavras dele tinham um tom de desespero, que não consegui ignorar. O que havia naquela estrada que o tornava tão medroso? Aquilo soava como uma desculpa muito fraca. A insegurança começou a crescer dentro de mim, como se uma sombra estivesse se formando entre nós. Meu instinto me dizia que havia algo errado, mas eu não tinha certeza do que. Antes que eu pudesse articular qualquer resposta, as luzes do posto começaram a piscar em um padrão inquietante. De repente, o som de outro carro se aproximando rompeu o silêncio da noite. Meu coração disparou. Aquelas luzes não eram a salvação que eu esperava. Ao contrário, elas eram a promessa de mais problemas. O homem ao meu lado soltou uma risada nervosa, e então a realidade se impôs. Eu não estava prestes a encontrar ajuda. Eu estava prestes a entrar em um pesadelo. Enquanto nos aproximávamos do posto, o SUV escuro surgiu rapidamente na minha frente, suas luzes ofuscando minha visão. Instintivamente, olhei para o homem ao meu lado, cuja expressão se transformou em um misto de pânico e determinação. O SUV parou abruptamente ao nosso lado e duas pessoas saíram do veículo com rostos ocultos sob capuzes. "Você tem algo que queremos", o homem ao meu lado me disse, sua voz agora cheia de uma confiança que antes não percebi. "É melhor você cooperar." A adrenalina disparou em meu corpo. Tudo o que pensava ter sido um pedido de ajuda se revelava uma armadilha. Eu estava cercado. O SUV, que parecia ser um sinal de alívio, agora era a fonte do meu pânico. "Fique calmo e tudo ficará bem", disse a mulher do SUV. Sentindo a necessidade de agir rapidamente, comecei a pensar em uma rota de fuga. O posto de gasolina estava ali, as luzes brilhantes, mas eu sabia que a segurança era ilusória. O homem e a mulher do SUV não eram apenas estranhos. Eles eram cúmplices, parte de um plano que eu não havia visto até agora. Além disso, eles estavam armados. Sentindo meu coração disparar, percebi que não havia escolha. O jogo havia mudado. O que eu achava que era uma simples carona agora se transformava em um pesadelo sem fim. A mulher já estava abrindo a porta, e a ideia de ser puxado para dentro do carro fez meu coração acelerar ainda mais. "Por favor, não!", clamei, mantendo a voz baixa e controlada, tentando apelar para qualquer vestígio de humanidade que eles pudessem ter. "Se vocês me deixarem ir, prometo que não dirijo até que a situação se acalme. Só quero ir embora."
mas o homem ao meu lado apenas balançou a cabeça, seu olhar fixo em mim, sem traços de compaixão. Você não entende. Isso não é uma negociação. Temos um plano e você faz parte dele agora. O posto de gasolina estava a poucos metros. Sabia que tinha que chegar até lá e pedir ajuda. As luzes brilhantes pareciam prometer segurança, e a ideia de entrar em um lugar onde havia outras pessoas me deu um impulso de esperança. Nesse momento de desespero, uma ideia audaciosa surgiu na minha mente. Quando a mulher começou a se inclinar para dentro do carro, com um movimento rápido, empurrei a porta do carro para fechá-la, tentando usar a força dela contra sua posição. O movimento surpreendeu a mulher, que hesitou. A adrenalina disparou em meu corpo enquanto eu saía do carro e começava a correr na direção do posto de gasolina, que brilhava à distância como um farol de esperança. "Pare! Volte aqui!" O homem gritou, sua voz cheia de raiva e urgência, mas eu não olhei para trás. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim, e cada passo que dava me afastava da ameaça iminente. O coração disparado, eu corria o mais rápido que podia, sem me preocupar com o que poderia acontecer a seguir. As luzes do posto se aproximavam rapidamente e eu sabia que precisava chegar até lá, encontrar alguém que pudesse me ajudar. A chuva torrencial me atingia, mas não senti nada além do foco em escapar daquela situação aterrorizante. À medida que me aproximava do posto, avistei pessoas na área iluminada, algumas abastecendo seus carros, outras apenas conversando. Com um último esforço, fui em direção a eles, gritando por ajuda. "Socorro! Me ajudem, por favor!" A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto eu finalmente alcançava a segurança das luzes brilhantes e a presença de outras pessoas. Sentindo-me mais seguro entre eles, eu me virei apenas uma vez para olhar para trás, esperando que aqueles cúmplices não tivessem conseguido me seguir. O que antes parecia uma simples carona, agora se transformara em um pesadelo aterrador. Mas eu havia escapado, pelo menos por enquanto. A sensação de alívio misturava-se com o medo do que ainda poderia acontecer. Quando finalmente cheguei ao posto de gasolina, a euforia da fuga foi rapidamente substituída por uma onda de confusão e dúvida. As luzes brilhantes e os rostos estranhos me cercavam, mas uma pergunta me atormentava. Por que aqueles ladrões não atiraram em mim? Eles tiveram todas as oportunidades e, mesmo quando eu estava mais vulnerável, escolheram apenas gritar ordens. O medo havia dominado meu corpo, mas agora me perguntava se havia algo mais nessa história que eu não havia percebido. A ideia de serem cúmplices e de terem um plano maior começou a me assombrar. Por que me queriam levar e não apenas roubar o que eu tinha? Aquele SUV não parecia ser um carro comum de assalto. Era mais como uma ferramenta de captura. Olhei para os atendentes do posto, que estavam agora me observando com preocupação, e pensei em como poderia ter sido um alvo fácil, um mero transeunte a ser descartado. Por que eles queriam me capturar? Uma parte de mim ansiava por respostas, mas outra apenas desejava me afastar de qualquer conexão com aquela situação aterrorizante. O rosto do homem que estava ao meu lado agora se formava na minha mente como uma sombra, e a expressão que antes parecia ansiosa agora era uma máscara de frieza e propósito. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, um dos atendentes se aproximou. "Você está bem? O que aconteceu?" O tom de sua voz era acolhedor, mas as palavras mal penetravam em minha mente, que girava em torno daquelas questões. Eu fui perseguido", consegui balbuciar, ainda ofegante. "Um homem me pediu ajuda e... era uma armadilha. Eu não sei o que eles queriam." A expressão do atendente se tornou mais séria. "Vamos chamar a polícia. Você não está seguro aqui." Ele se afastou rapidamente, enquanto eu sentia a necessidade de explicar tudo em detalhes. Mas algo me dizia que a polícia poderia não ser a solução. Se eles realmente tinham um plano maior, eu poderia ser apenas um peão em um jogo que não compreendia. A sirene da polícia cortou a noite, trazendo um alívio momentâneo, mas também uma onda de nervosismo. Quando os oficiais chegaram, eles foram rápidos e profissionais, mas a expressão em seus rostos revelou um certo ceticismo. Um dos policiais, um homem de estatura média com um olhar severo, me guiou de volta até o meu carro, enquanto o outro fez algumas perguntas.
Você realmente achou que era uma boa ideia parar para ajudar alguém no meio do nada? Ele questionou, a voz cheia de uma ironia que me incomodou. Precisamos ser mais espertos, especialmente à noite, em lugares como este. A indignação se agitou dentro de mim, mas eu me mantive em silêncio. A chuva continuava a cair, lavando a estrada e apagando qualquer vestígio dos ladrões. Olhei em volta, buscando qualquer sinal de que eles ainda estavam por perto. Mas tudo o que via eram as marcas da chuva, limpando a cena como se nada tivesse acontecido. Não encontramos nada do SUV ou das pessoas que você descreveu, disse o outro policial, lançando um olhar de desaprovação. Parece que eles sabiam como se esconder. Você teve muita sorte, mas também é um lembrete de que nem sempre podemos confiar nas aparências. Com essas palavras ecoando em minha mente, percebi que, de alguma forma, a responsabilidade por aquela situação tinha sido jogada sobre mim. Eu era a vítima, mas o sistema parecia condenar minha ingenuidade. Os policiais me levaram de volta ao meu carro, que parecia intacto, mas o meu coração estava pesado com a incerteza. Enquanto dirigia pela estrada, a adrenalina se dissipava, dando lugar a um pensamento aterrorizante. Aqueles ladrões poderiam voltar. Eles poderiam estar observando, planejando um novo ataque. O que realmente queriam de mim? Um sequestro? Um roubo? Ou algo ainda mais sinistro, como tráfico de órgãos ou algo assim? Não sei. Não tinha nada de valioso além do meu próprio carro. A dúvida se instalou em minha mente como uma sombra, e eu me perguntava se havia sido uma vítima casual de um crime aleatório ou se havia um propósito obscuro por trás daquele encontro. Nunca saberia. Enquanto as luzes da cidade se aproximavam no horizonte, a sensação de segurança era apenas temporária. Naquela noite, deixei a estrada para trás, mas as memórias daquelas horas se tornariam uma parte de mim, sempre despertando um medo latente de que, em algum lugar, aqueles que me cercaram ainda me vigiavam. E assim, enquanto o mundo ao meu redor parecia seguir em frente, eu sabia que a verdade permaneceria escondida nas sombras, e a incerteza seria minha companhia para sempre.